Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o início do fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim, nas melhores livrarias. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Oi pessoal, boa tarde, novamente. Ralph Peter com vocês, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela BCC Television ou bcctelevision.com, uma nova emissora, como eu faço sempre questão de mencionar, que desponta com o propósito de atingir um alto grau de excelência, porque o Dr. Bernardo Carvalho é uma pessoa que prima pela singeleza. Ele gosta de tudo muito perfeitinho, muito certinho, e daí ele criou essa TV para fazer os seus próprios programas e também nos convidou a fazer, o que eu agradeço muito. Quero agradecer também a Betânia, Luciana, Márcio, também a Maria Estela Guedes, pela inclusão do nosso programa através do seu site www.triplov.com no universo lusófono, sem o que nós não estaríamos abrangendo todos os países europeus. Porque é interessante esse negócio de internet. Você pode estar no Azaquistão, Uzbequistão, hein? Você tendo acesso à internet, você pode ver livros em revista. Mas há que saber que existe o programa Livros em Revista a partir daqui. E é justamente esta porta que a Maria Estela nos abre. Todo o universo lusófono nos vê, nos assiste, graças a esta gracinha de pessoa. Muito obrigado. Eu, no primeiro bloco, segundo Joaquim Maria Botelho, cometi um pequeno engano. Quando eu disse que o programa não tem viés político, eu queria dizer que não tem credo, e ele disse que eu falei crédito. Como eu dou crédito ao que ele fala, eu estou desfazendo. Então, só para mostrar para vocês que o nosso programa não tem um viés político, não tem um viés religioso. Aqui já sentou judeus para falar de cabala, já sentou protestante, espíritas veio um monte, católicos sempre terão lugar aqui, desde que tenham nas suas literaturas bom conteúdo e entretenimento que eu quero levar para vocês e principalmente muita honestidade. Como é o caso desse senhor que está aqui ao meu lado, Joaquim Maria Botelho, um homem fantástico, literato. Ele não faz só literatura, ele é um literato, professor, um comunicador esmerado, de uma família de professores, jornalista e, até o ano passado, presidente da UBE, União Brasileira dos Escritores. Não é estudante, não é escritor.
Obrigado por ter vindo, Joaquim. Eu que agradeço, é um prazer sempre estar aqui ao seu lado. Logo, logo já tinha um crachá, né? Claro. Né? Você e o Ivo, né? É bom quando a gente passa a ser freguês regular, né? Você é sempre muito bem-vindo, realmente. Muito obrigado. Você, é sempre muito agradável estar aqui. Você, todos os teus interesses sempre serão bem-vindos, terão portas abertas e as janelas também. Obrigado. O Joaquim veio ao programa para falar de um dos seus livros recentes, que é o Livro da Rovana, de Rovana, que eu recebi a questão de 2 semanas e fiquei embasbacado pelo que eu li, porque trata-se de uma história singela, absolutamente peculiar, que tem todo o caldo de cultura para ser um livro de chororô, um livro de autoajuda, para mostrar, olha, superou e tal, e esse senhor aqui ao meu lado conseguiu fazer deste limão uma belíssima de uma limonada. Olha, eu lia as páginas e fiquei embaralhado, porque eu não sabia se chorava, se eu ria, e de fato, você conseguiu, não, desculpe o corpo presente, você conseguiu, eu não vou dizer que você se superou, porque é insuperável, mas trouxe ao mundo uma literatura a partir de um fato real, existente, que emociona pela sensibilidade, pela leveza. Foi muito bacana, é muito bacana. E olha, pessoal, recomendo o Livro de Rovana, desse senhor aqui, Joaquim Maria Botelho. Muito obrigado por ter lançado, por ter te decidido. Quanto tempo demorou para você escrever esse livro? Eu levei 9 anos para escrever esse livro. Eu comecei a escrever 2 anos antes da personagem morrer. Ela já estava fazendo hemodiálise em função da síndrome que ela tinha. E cheguei a mostrar algumas coisas para ela, mas ela já não enxergava muito bem, porque a doença que a acometeu leva à cegueira progressiva. Então ela não conseguiu ler com muita clareza. Eu li alguns trechos para ela, ela aprovou dentro da sua limitação, e eu toquei em frente. Mas depois que ela morreu, foi muito doloroso remexer em tudo aquilo, deixei na gaveta por um tempo, até que eu decidi que a história precisava ser contada. E por que a história precisava ser contada? Primeiro, porque, do ponto de vista jornalístico, é um fato inusitado, curioso e exemplar. Exemplar do ponto de vista de que pode ser uma coisa útil para pessoas que tenham portadores de deficiência na família e que possam enxergar ali nessas páginas maneiras inteligentes, alternativas, agradáveis, pedagógicas, de educar essas pessoas que não têm acesso a uma escola normal, porque não existe uma escola especializada para esse tipo de deficiência. Então eu precisava contar como jornalista. E eu precisava contar essa história porque é minha irmã. Então é um depoimento que me toca e me tocou a vida toda, porque eu compartilhei de toda a evolução dela. E eu achava que essa história precisava ser contada, precisava sair de mim, eu precisava ser libertado desse peso e de ficar só eu e algumas outras poucas pessoas conhecendo, e trazer essa história à luz, como material informativo e como um exemplo de vida mesmo. Foi essa a ideia. Exemplo de vida e solidariedade familiar, né? Porque todos se envolveram, literalmente, né? Nessa batalha. Batalha de sobrevivência, né? Na verdade, a batalha de sobrevivência foi da minha mãe e do meu pai, os dois educadores que encontraram maneiras de educar os filhos deficientes, que foram 3. Com a mesma síndrome? Com a mesma síndrome. Qual é o nome da síndrome? É uma síndrome chamada Síndrome de Alport. Alport. A-L-O-A-L-P-O-R-T. Alport. Alport. E é uma síndrome que ataca os sensores auditivos em conjunto com os nervos ópticos. Então, é uma deficiência
é uma deficiência congênita, possivelmente causada por consanguinidade. Meu pai e minha mãe eram primos. E ela já nasceu praticamente surda. E por ser surda, ela não conseguiu aprender a falar. Essa é a ideia. Por conta disso tudo, e a despeito disso tudo, lá pelos 13 anos, ela aprendeu a ler e a escrever, porque foi colocada numa escola normal para ver se ela se socializava, se ela se integrava com outras crianças e tudo. E ela, à custa de muito esforço, muita inteligência, muita determinação própria, aprendeu a ler e escrever. E ela começou a ler e escrever antes de aprender a falar. Isso que é um absurdo, né? Esse foi o... Absurdo. Foi legal, é absurdo que eu digo, porque é absolutamente... Não, inusitado. E a partir daí, a minha mãe percebeu, meus pais perceberam, que estava ali o caminho para ela sair daquela ostra, para ela sair daquela caverna em que ela vivia, né? Aquela caverna muda. Caverna absolutamente escura, né? Escura, pois é. Ela já enxergava muito pouco, ouvia quase nada, e ela recebeu como tarefa, foi sugerido para ela, mas era uma tarefa, ela começou a escrever diários para contar o que ela sentia. Ela dizia que ia sentar para escrever novidade. Desculpe, os escritos dela são curiosíssimos. São curiosíssimos. São 194 cadernos. São 194 cadernos que você compilou ali. Compilei o que era mais marcante. Eu acho que, como ela não tinha capacidade, habilidade de grandes abstrações, né? Porque ela tinha todas as limitações que a doença impunha, as anotações eram um pouco tediosas. Hoje eu comi 2 bananas, saí com a Júnia, minha irmã, chupamos 2 picolé. Esse binário era fantástico. Aí tem coisas engraçadíssimas. Mas por conta dessa tentativa dela de se exprimir, de explicar o mundo, de se compreender mesmo, ela desenvolveu uma articulação mental e uma sintaxe de língua mesmo, muito curiosa. Própria, né? Própria. Ela vinha com umas coisas, como ela não sabia exatamente como se manifestar, um dia ela chegou para a mãe e disse assim: mamãe, o marimbondo me picou, bem aqui no joelho do braço. Ou seja, se você pensar, isso é justo. Como a criança vê, né? É como a criança vê. E eu começo na introdução do livro dizendo que aos 49 anos ela adolescia. Uhum. E ela adolesceu desde os 13 anos, porque ela não evoluiu. Porque à medida que ela crescia e ganhava idade, ela perdia capacidade, porque a cegueira aumentava, a surdez aumentava, apesar da gente ter comprado aparelho de surdez, compramos lunetas para enxergar algumas coisas. Não, e você falou que num determinado momento o aparelho também tinha que ser refeito porque não cabia mais, porque ela diminuiu e tal. Isso. E também porque o primeiro contato dela com o aparelho de surdez foi muito confuso para ela, porque de repente veio um barulhão, uma explosão de sons misturados, que ela enlouqueceu. Quer dizer, ela arrancou e jogou fora. E a minha irmã mais nova, que foi quem a vida inteira teve mais próxima dela, é 6 anos mais nova do que ela, mas à medida que ela foi crescendo e a minha irmã Rovana estacionada, ela acabou virando mais velha. Então ela passou a ser meio que a mestre da irmã, entendeu? Pela proximidade. Pela proximidade, pela convivência diária e tudo. E a Júnia, a caçula, começou a convencê-la a usar. Usa só um pouquinho agora, depois você tira, usa mais um pouco. E ela acabou, com o tempo, se afeiçoando ao ouvir. E começou a gostar. E música, ela gostava? Muito. Ela era extremamente apaixonada por Roberto Carlos. Bem-vindo ao clube. Não, aniversário dela, aniversário de
de nascimento era assim. Ela fazia uma lista de presentes e eram presentes mirabolantes. Ela queria uma viagem para Londres, um apartamento em São Paulo, ela queria ser atriz Um iate em de Mônaco. novela. Não chegava a isso, mas ela tinha uns sonhos assim de grandeza, Sim. que eram sonhos, de uma certa maneira, originados do hábito de ver TV. Ela exercitou o romantismo, tudo vendo muita televisão. E brigava com meu pai, porque meu pai queria insistir que ela visse a TV Cultura, os programas mais qualificados. E ela adorava Silvio Santos, ela queria... Ela falava o meu amigo Silvio Santos. Meu amigo Silvio Santos. Meu amigo, o meu amor Silvio Santos. O melhor, e ela falava o melhor apresentador do Brasil. Sim, ela era superlativa, tudo era o máximo. Ela, por exemplo, tinha uma autoestima formidável, o que foi um achado dos meus pais, de estimular essa autoestima para ela se sentir uma pessoa bem-vinda no mundo, qualificada e tudo. Então, quando alguém falava assim, Romana, seu cabelo está feio hoje, ela falava assim, mas eu sou habilidosa, caprichosa, carinhosa, meiga, inteligente. Não preciso de cabelo bonito. Você é atriz, vou morar em São Paulo, vou viajar pelo mundo inteiro, era assim. Então ela tinha um mecanismo de autoestima que era uma defesa também, né? Era uma defesa, mas só dela. Só dela. Ela meio que se projetava ambições de maneira que ela mesma se forçasse a evoluir. Acho que era uma estratégia mental. Sim. Agora, quando se fala em superação, e você começou a pergunta com essa questão de sobrevivência, superação, no nosso caso dos irmãos não houve nada disso. Nós éramos irmãos iguais. A gente brigava, a gente pregava a peça um no outro. Tanto que ela falava, né? Como é que ela falava? O fulano me bateu. Não, fulano me tapou, quer dizer, me deu um tapa. Tinha uns negócios desses. Não, isso eu acho legal. Ou seja, o tratamento igual. Totalmente. Isso eu achei legal. Não tem essa de, coitadinha e tal, não. Nunca. Tem que chutar, chuta. Os pais... Tenho lá, perdão, tem uma cena que ele me agarrou pelo pescoço. Os meninos, né? Porque menino é menino, né? Não tem jeito. Pois é. Vai e agarra pelo pescoço, chuta, joga, e ela estava lá naquele meio. Eu acho que isso faz uma têmpera interessante de sobrevivência, né? Eu acho que isso foi uma coisa muito importante dos pais. Essa é uma alternativa pedagógica que eu trato no livro, que acho que é muito importante mesmo. É tratar com igualdade os desiguais, mesmo que seja desigual. É Rui Barbosa isso, né? Você tem que tratar com desigualdade os desiguais, mas num espaço que seja que permita a igualdade de atitudes, né? Eu me lembro, eu garoto, eu devia ter 13 anos por aí, e um dia eu estava andando com meu pai e meu irmão, um pouco mais novo, que também tinha síndrome, aprontou uma bobagem qualquer. Coisa de criança. Fez lá uma travessura e meu pai deu uma reprimenda leve. E eu falei, poxa pai, se eu fizesse uma coisa dessa, o senhor ia me puxar a orelha e ia brigar comigo, né? Com ele isso foi bem... Maneiro, suave. Meu pai olhou para mim e falou assim, meu filho, para quem pode mais, a gente exige mais. E eu demorei ainda algum tempo depois disso para entender lição, né? a lição. E era isso mesmo. Quer dizer, ele não podia exigir do meu irmão a mesma coisa que ele exigia de mim, que tinha todas as características normais. Eu ouvia bem, via bem. Agora, só era um bem-aventurado, vamos dizer assim. Eu me considero um bem-aventurado até em função da família que eu tive, principalmente. Claro. Em função da família. Fala uma coisa, você naturalmente deve ter pesquisado sobre essa síndrome Alport, que eu nunca havia ouvido. Sim. Segundo no teu livro, de cada 10 mil, nascem 2. Na verdade, a média mundial é de um caso a cada 10 mil. Um caso a cada 10 mil.
não é tão rara assim. O problema é que ela demorou para ser identificada, porque ela foi identificada na década de 30 como uma doença oftalmológica. E levou décadas sendo tratada ou acompanhada clinicamente como uma doença oftalmológica, até que, por volta de 58, 60, se descobriu que tinha uma associação com a disfunção renal. Só que isso ainda levou vários anos para ser efetivamente diagnosticado. E quando foi diagnosticado, chegou-se à conclusão de que, junto com a cegueira progressiva e com a surdez progressiva, havia uma falência renal. O nefro e não neurológico? Não é neurológica, não, é uma doença do colágeno. É uma disfunção do colágeno que acaba contaminando toda a rede que compõe essa... E naturalmente você deve ter se comunicado com outras famílias, ou, não sei se tem uma rede social, grupos Na de verdade, alporte e tal, não existe. Deve existir, com certeza deve existir. Eu não me preocupei em procurar outros depoimentos, porque eu quis centrar no livro dela. O livro é dela. Claro. Chama-se Livro de Rovana porque eu queria que fosse o livro que ela poderia ter escrito. O que eu queria chegar é o seguinte, porque eu só queria estabelecer se ela foi um ponto fora da curva, em termos de inteligência, que você falou, que ela era muito inteligente, eu já visto que superou uma boa parte do tempo. E se as outras pessoas que sofrem deste mal, mais 2 irmãos, se qualificaram para escrever e ler e escrever antes de começar a falar, ou se ela realmente foi algo extra, fora do comum. Bom, 2 coisas. Primeiro, eu pesquisei literatura, pesquisei internet, vi livros sobre a síndrome de Alport, conheci casos, não fui pesquisar, não fui diretamente, não entrevistei essas pessoas, mas estudei a doença. E na segunda parte da sua pergunta, a Rovana sim era um ponto fora da curva dentro dos 3 irmãos que foram acometidos, por algumas razões. Primeiro, que a doença se manifesta mais brandamente em mulheres. Até isso essas mulheres têm. Pois é, até nisso elas têm sorte. Segundo, ela era efetivamente muito inteligente. Em terceiro lugar, o mais velho, que foi o mais profundamente atingido, foi atingido no momento em que essa síndrome era desconhecida. Então a gente não tinha o que tratar. Ele morreu de nefrose, inchou que nem um balão, foi dolorosíssimo. E o segundo irmão também tinha mais limitações do que ela. Ele não aprendeu a escrever, ouvia mal e era um bom vivant também. Ele era um fulano... Se acomodou. E era um fulano divertido. Eu sou, como é que se fala? Eu tenho essa doença mesmo, sou incapaz, é por aí. Ele não tinha essa noção. Internamente acho que é por aí, acomodou. Mas acho que sim. Mas a Rovana era um ponto fora da curva realmente, tanto que ela nos deixou várias lições. Era egoísta, super egoísta. Eu estou dando... Quando você fala, desculpe interromper de novo, mas quando você fala que uma pessoa é egoísta, você normalmente não gosta. Mas no caso dela, você acha graça. Não, porque era uma característica... Não, justamente por isso que eu falei no começo, e é absolutamente verdade, você se embaralha no meio do livro, porque você não sabe se dá risada, se chora. E tem todos esses traços, né? É incrível. Você fez uma mistura fantástica. E para mim foi um exercício muito interessante, porque eu sou jornalista, tenho livros sobre redação empresarial, dou aulas... Aliás, um bom professor, diga-se. Obrigado. Eu dou aulas em company de redação empresarial, de comunicação, dou palestras e tal. E me interessou muito a maneira como ela conseguiu articulação de pensamento e articulação da linguagem escrita mesmo. É muito particular e em muitos momentos muito divertida. Sim. Muito engraçada até do ponto de vista de como ela articula o pensamento de uma maneira até infantil às vezes, mas eficiente. Ela consegue se comunicar.
Ela diz, por exemplo, que ela campanhou a porta, ou seja, apertou a campainha na porta. Tem umas coisas aí que eu agora não lembro, mas tem aquela da roupa, que a sua mãe descobriu e falou, negócio como que é? Eu vestia a roupa, não? Tem um trechinho que ela ia usar... É quase no final. Ela ia usar um jaleco, um guarda-pó na escola, então ela precisava pôr bolso no guarda-pó. Não é esse, mas fala que eu terminei. E aí ela chegou, vestiu a roupa e falou, mamãe, o que você... tá bom? Mamãe falou, o que tá bom? A roupa. Ah, você já vestiu? Você já experimentou? Ela falou, gostei. Acabou. Ou seja... Era o que precisava ser dito. Agora, você me tem um trecho ali que ela fazia comida também, ela fazia frituras. Não, nós todos em casa aprendemos a fazer todas as coisas, porque um dos tratos familiares era de que todo mundo tinha que ter a sua cota à parte, claro. E todo mundo tinha que ter deveres. E eles não podiam... Não eram quantos? 7 irmãos? 9. 9 irmãos. 9. E era um bando que meus pais levavam para fazer piquenique, a gente ia passear em fazenda, ia em teatro, ia ouvir música clássica, meu pai tocava violão em casa. Então, minha mãe declamava poesia, minha mãe é escritora. Aliás, a sua mãe, vamos falar o nome da senhora, sua mãe, uma senhora fantástica, brava toda a vida, justa ao outro tanto, dona Ruth Guimarães. A acadêmica faleceu como acadêmica da Academia Paulista de Letras. Exatamente, cadeira número 22, que hoje é ocupada pelo sociólogo José de Souza Santos. Uma mulher fantástica. Escuta, antes que a gente termine, que logo vai começar a ter a clava na nossa cabeça aqui. Como que as pessoas devem fazer, os empresários também, que você também milita na área empresarial, no ramo de comunicação e tal, muitos necessitarão de você, com toda certeza, eu inclusive. Como é que as pessoas fazem para comunicarem-se contigo? Fácil. A maneira mais fácil hoje é o e-mail, então eu tenho JM Botelho. J de João... Joaquim. Não, J, eu falei de João de propósito, para tirar o J de Joaquim, M de Maria, Botelho @uol.com.br. Certo. E que mais? Só esse? Não, eu tenho também um site, www.joaquimmariabotelho.com.br. Perfeito. Simples. E nesse site, o que as pessoas encontram, além dos seus livros, naturalmente? As pessoas encontram conteúdo programático resumido dos cursos que eu costumo dar de redação, vários textos meus, reportagens que eu fiz, livros que eu escrevi. Aliás, quantos, afinal de contas? 12 livros. São alguns livros 12? técnicos. São alguns livros técnicos, alguns livros de contos, 2 romances e livros de crítica literária. Eu tenho livros específicos de crítica literária, uma vez que eu me graduei, fiz um mestrado na PUC em crítica literária. Você ainda consegue ser, com aspas, chato para mostrar para as pessoas o quanto elas estão falando errado ou escrevendo errado, mesmo que não seja perguntado? Isso te machuca, como machuca às vezes para mim. Eu faço umas brincadeiras, inclusive nos meus cursos, para que eu indique erros com graça, com um toque de humor, para não ficar chato, para não ficar pegando no pé. Encebado. E eu observo muito erro por aí que, imagina, as pessoas estão falando impeachment. Não existe a palavra impeachment, é impeachment. Porque... A palavra inglesa é impeachment. E todo mundo fala impeachment. Né? Gente boa, hein? Gente boa. Não é o povo. Não é o populacho. É gente boa, hein? Aí você vai para Galvão Bueno, que pega uma palavra paroxítona, que é classificação, e ele fala classificação. Ele transformou essa palavra numa esdrúxula, ou seja, oxítona. Ele é mineiro, ué? É mineiro? Ele é mineiro? Ele é de Marília. Eu sei. Ele não é mineiro? Não, pois é, mas fala classificação. Mineiro que corta as palavras, senhor. Então, mas ele desloca e muita gente fala isso. Olha, eu vejo na CBN, por exemplo,
as nuvens no céu. Sim, isso é uma redundância. Eu fico perplexo quando eu ouço isso. Não, quando você ouve sol entre nuvens, é uma explicação. Claro. Agora, quando você fala, as nuvens do céu estão... Acabou, eu mudo de estação, porque eu não consigo... Você tem alguma liberdade... Em alguns momentos você tem liberdade poética quando você precisa reforçar uma ideia, né? Mas nesse caso, não. Não, pois é. Eu acho que... Acho não, eu tenho certeza que o comunicador pode ter a liberdade que for, mas ele tem, acima de tudo, a obrigação de falar correto para ensinar o populacho, quem o está ouvindo. Ele não tem o direito de falar errado. Não, Estou claro. sendo chato, com toda certeza. Vou continuar assim até o fim da vida, se Deus assim Não o tem permitir. dúvida, mas a gente precisa lembrar que a língua é uma entidade viva e que evolui aos poucos e que às vezes o erro se torna Você correto. não comete um aqui. E Mas- vai dizer que faltou liberdade? Não, mas eu registro o Não. falar dela Quando da maneira como ela... quando você escreve o que ela escreveu, você não tem a liberdade, você tem a obrigação de escrever como ela escrevia. Porque você De está respeitar, transpondo. claro. Está perfeito, está ótimo. Agora, quando você explica, você esclarece, me perdoe, não tenho direito. Olha, por isso que quando eu vou fazer as divulgações no jornal ou empresas de negócios, eu não me baseio em release. Eu preciso pegar o livro fisicamente, porque eu analiso a capa. Se eu fizer assim e o livro tirar a folha, eu jogo fora, bicho. Devolvo. Não, sério, eu não posso indicar para o meu leitor O livro o que eu não compraria. Claro, claro. Tá certo? Então, se eu percebo, e é incrível como eu pego, se eu percebo que tem erros graves, eu ligo para o jornalista que me mandou, ó, não vou fazer. Por isso. Eu acho que essa é a minha obrigação. Claro, a gente precisa prezar E me pela sinto língua, bem sem fazendo dúvida. isso, juro por Deus. Chato desse jeito, mas eu me sinto bem. Porque, gente, nós precisamos melhorar a qualidade do falar desse país, de escrever Da desse país. educação de maneira geral, né? Esse é o... Bom, aí você já está falando de educação, você está falando de educação de elevador, o mochileiro que anda no olha- elevador, no metrô, o cara que... Com educação, né? Mas veja só, Vai longe. A relação de poder entre opressor e oprimido se dá principalmente pela linguagem, né? Por exemplo. Não. Se você fala caprichado demais, pomposo demais para uma pessoa que Aí está você muito fica abaixo do seu aí nível, você fica aí você não o atinge. você está num nível de dominação que você Mas esmaga essa pessoa. aí você não o atinge. Exatamente. Tem que ter empatia. Então, por isso que Tudo bem, mas- isso que eu defendo que a língua, como entidade viva, precisa estar em equilíbrio para você puxar bem. essa pessoa sem esmagá-la. Mas aí que está, concordo com você, concordo. Todavia, quando você fala para as massas, você tem uma massa consequentemente heterogênea. Então você não sabe se o cara que está te ouvindo, ele tem um curso de mestrado ou ele mal tem o gymnasium, como era antigamente. Você não sabe. Então você tem que ser você mesmo. Claro, claro. Nesse Você tem que trabalhar. aspecto. Mas observar o seu público, isso é fundamental. Ah, não. Mas aí quando você vai fazer uma palestra para um grupo de empresários ou dentro de um indoor, né, que chama, Que é o que eu tenho feito. que é o que você tem feito e muito bem por sinal, naturalmente você analisa o público a que você se destina. Claro, eu procuro Então, olha, eu pesquisar vou antes, falar né? com o técnico de contabilidade, eu vou falar só com a diretoria XPTO. Aí você equilibra o teu discurso, equilibra o teu ensinamento. Aí sim, mas é um público direto, assertivo e que você vai falar. Mas a eu ele. tenho ido a escolas, escolas de ensino médio, escolas até de ensino fundamental, e tenho tido boas surpresas no sentido de que eu consigo abordar algumas coisas de profundidade. Sem causar impacto. Sem causar impacto, a garotada Que legal. acompanha. Puxa, Tem um fico determinado feliz. momento que ficam meio em dúvida, perguntam, ou você percebe na cara deles a dúvida, aí você dá uma Uma caprichada. reforçada. Mas eu tô contente com algumas coisas que eu tenho Tomara visto. que você consiga, e eu também, consigamos atingir também um certo grau de eficiência.
meu caro. Que pena. Finitus est. Tempus fugit. Tipo, você sabe que em outubro, acho que a primeira semana de outubro virá o JB. Ah, é? Não perda. Que legal. o João Batista de Andrade. JB de Oliveira. Ah, JB de Oliveira. Tá. Aquela vozeirona. Eu falo que quando eu crescer eu quero ter aquela voz. Ah, que legal. Pessoal, nós conversamos com Joaquim Maria Botelho, que trouxe ao mundo este livro delicadíssimo, fantástico, gostoso de ler, mesmo que você não tenha alguém com uma síndrome qualquer que seja, este é um livro para ser lido para você se sentir feliz, para você ver, você que não tem deficiência nenhuma, para você ver que você não tem o direito de se queixar, não tem o direito de reclamar. Nós somos felizes. Alguns sabem, outros não. Então, leiam ou presenteiem com o livro de Rovana, e o subtítulo é Quando Eu Era Surda Muda. Pois é. E esse livro está disponível no site da editora Passavento. Passavento. Com S só, Passavento. Passavento, Passavento. Isso. Passavento. Com esse Passavento. É espanhol, né? Ah, Vem do Passavento. mas é aqui do Brasil. É aqui Ela está aqui no Brasil. Uma editora pequena. Nova, né? Eu nunca havia ouvido. Foi bom você ter falado. Séria, te agradeço. Que tem, inclusive, este ano está com 2 livros finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura. Uma editora pequena com 2 finalistas do Prêmio São Paulo. Ou seja, a direção é muito boa. Com certeza. Parabéns para vocês. Meu caro, obrigadíssimo. Eu que agradeço. E como eu disse ao Ivo e você, eu falo sempre. Você tem um crachá, você está habilitado a entrar chutando a porta, apareça. Muito obrigado. Com qualquer outro livro, que eu sei que não será um livro qualquer. Obrigado. Muito obrigadaço. E parabéns pelo programa de Obrigadão, felicidades. Tchau, tchau. Pessoal, até a próxima quarta-feira, se Deus quiser e as forças inimigas assim permitirem. Bye, bye. Muito obrigado. Tchau, tchau.